a soma de contrabando e oficial, 950 toneladas, número que pode ser arredondado aí para 1.000 toneladas ou, para ficar bonito, 1 milhão de quilos de ouro. Seria 1/3 do ouro produzido pelo mundo entre 1500 e 1800, 300 anos, e hoje avaliado em quase 200 bilhões de reais. Ouro esse que foi para Portugal, direto ou indireto, direto na cobrança de impostos, indireto para as famílias dos mineradores e comerciantes que aqui estavam. Em Portugal acabou sendo usado para duas coisas. Primeiro, ostentação, construção de joias, palácios, igrejas. Segundo, e talvez o maior problema da coroa, dívidas devido a vários tratados com a Inglaterra. Calcula-se que quase 60% da produção de minas do século XVIII tem ido parar na Inglaterra com esse pagamento de dívidas, e os ingleses com esse ouro financiam parte da Revolução Industrial, construíram máquinas. Isso mudou a história do mundo. Ainda guardam grande quantidade de ouro em cofres, está lá até hoje, e ajuda a manter a economia inglesa lá em cima, muito acima da do Brasil. Enquanto nós aqui ficamos com os buracos, que são as minas de onde extraíram riqueza, mas que são buracos super importantes para toda essa história. Sem as minas, talvez Ouro Preto não existiria, o nome do estado talvez não fosse Minas Gerais. O que as pessoas vão ver, ouvir e sentir na cidade de Ouro Preto foi financiado com o que saiu das minas. E esse é o início da história. Podemos dizer aí que sobrou história para a gente contar aqui, né? Então, a mineração nas Minas Gerais, a gente tem registro do início, final do século XVII, virada para o XVIII, principalmente em atividades auríferas no leito dos rios, a retirada do ouro de aluvião, o ouro que está acumulado, né, milenarmente, geologicamente falando, né? Essa atividade, no modo geral, né, pelos registros historiográficos, documentais, nós temos aí, né, uma estimativa aí de pelo menos 80 a 120 anos de produção, né, de uma forma bem artesanal, né, utilizando água e vento também, né, força eólica, e mão de obra escrava. Os primeiros africanos que vieram para a nossa região vinham normalmente de Benin, Togo, Gana, Congo, partes da Nigéria. Lá eles tinham contato com minas que eram parecidas, eram chamados inclusive de negro-mina. Era uma mão de obra especializada que infelizmente chegava aqui de forma escravizada. E com todo o sofrimento ainda assim deixaram um legado de excelência. São minas com mais de 300 anos, é mais seguro dentro delas do que lá fora. De toda a escravidão que aconteceu no Brasil, essa aqui das minas, se não for a pior, está entre as piores, talvez entre as 3 piores. É onde trabalhava-se mais e morria também muito mais rápido, comia-se muito pouco. Estamos em uma região onde não tem agricultura e tinha uma morte muito rápida. Em média, as crianças começavam a trabalhar aos 6 anos e não passavam dos 21. Então esses africanos são trazidos, né, escravizados, para aumentar, né, vamos dizer assim, a produção da mineração que se desenvolvia aqui no século XVIII, nas Minas Gerais. Vamos conhecer o processo de lapidação das pedras, das gemas que é encontrado em toda a região, inclusive o topázio imperial, que no mundo inteiro só acha em Ouro Preto. Ela tem 4 cores, quando mais champanhe, mais rosado, mais valioso, mais raro e também mais caro. Nós temos um patrimônio cultural em Mariana único, né, no mundo, posso dizer assim. E Mariana foi o berço, né, do estado de Minas Gerais, né? Foi considerada a primeira vila, foi a primeira capital do estado, né? Em Mariana nós tivemos várias primazias, né? Aqui a primeira mina de ouro
foi aqui em Mariana. Bom, o ouro aqui dentro está entre 3 e 5 gramas. Quando a produção é muito boa, quando chegam, por exemplo, perto dos blocos de quartzo, isso pode chegar a 20 gramas de ouro. Só valeu a pena esse processo manual do século XVIII por ser um processo escravizado. Hoje, por exemplo, o manual não compensa, você tem que pagar salário, salubridade, vários direitos trabalhistas ou dividir com as pessoas que vierem para a extração. Então hoje não compensa o manual. Como falei, só valeu a pena por ser escravizado. Hoje compensa de forma industrializada, máquinas, explosivos, mas destrói Ouro Preto. Patrimônio da Humanidade, né, tombado aí pela Unesco desde 1980, é monumento nacional desde a década de 30, isso foi reconhecido inclusive pelo IPHAN em 1938. Então hoje iria destruir mais de 300 anos de história se viessem extrair. A história eurocêntrica do Brasil, né, inicia-se com a ocupação portuguesa, né? Portugal, por sua vez, tinha diversos tratados econômicos estabelecidos com a Inglaterra. No caso da mineração, grande parte, né, da produção aurífera vai para a Inglaterra, como forma de pagamento de tratados econômicos. Uma certa dependência que Portugal tem junto à Inglaterra desde da formação do Império Português. De Minas Gerais, né, a capitania das Minas Gerais, passa a ser, né, no início do século XVIII, já na primeira década do século XVIII, a principal capitania do Império Português. Então, durante aí, pelo menos 120 anos, né, esse quinto referente ao ouro ele foi escoado diretamente para Portugal, né, e de Portugal, via tratados internacionais com a Inglaterra, principalmente o Tratado de Methven, esse ouro em forma de moeda, né, vai ser pago às indústrias manufatureiras inglesas. Então, vão surgir bancos, né, em Londres que vão começar a especular em cima não só do ouro das Minas Gerais, mas principalmente também sobre os diamantes que se encontram aqui também em Minas, na região principalmente diamantina, né? Então eles vão conseguir empréstimos, financiar empresas utilizando um ouro que necessariamente ainda não tinha sido extraído, mas que via Tratado de Methven ia chegar no capital inglês. Nós temos estudos, né, principalmente do Kenneth Maxwell, que é um estudo econômico, político, do período do século XVIII. É um livro muito importante, né, que é A Devassa da Devassa, onde ele faz todo um levantamento, né, financeiro de todo esse período da produção do ouro. Acredita-se que pelo menos 70%, né, dessa riqueza que chegava em Portugal via tratados econômicos era transferido para a Inglaterra. Eu falei agora há pouco, né, que aqui é uma vila rica de um povo pobre, continua sendo assim, né? A exploração ela dura até hoje, né? Desde quando os portugueses chegaram aqui pela primeira vez na ilha de Veracruz até os momentos atuais, né? Porque nosso país é rico, cheio de matéria-prima e a gente vê um descaso muito grande, né? Principalmente na área da mineração. A grande quantidade de minério extraído hoje em nossa região tem ido para a China, onde é transformado em aço. O aço às vezes volta para o nosso país e nós compramos. Então os lucros maiores continuam indo embora. O Brasil meio que continua uma grande colônia, não de Portugal, e sim do mundo. Todos os tipos de riquezas que temos no nosso país acabam sendo beneficiados em outros lugares. Não só o minério de ferro aqui da região de Minas Gerais ou da região do Paraná, dentre outras regiões do Brasil, mas pedras preciosas, cana-de-açúcar, café, cacau, tudo. O melhor chocolate do mundo é o chocolate suíço. Vai lá na Suíça ver se tem cacau. Cacau sai do Brasil. Maçã argentina, parte dela colhida no Rio Grande do Sul, né? Nós temos aqui o pré-sal, petróleo e a nossa gasolina, R$5 o litro. Então, na verdade, as nossas riquezas continuam saindo, né, pelas mãos aí do nosso país. Não fica aqui, infelizmente. Isso é interessante, né? As escolas, elas vendem a história do colonialismo. E a história do colonialismo é de que a gente era um estado muito rico, de muitas riquezas. Mas se a gente vai em todas as regiões onde há histórico de mineração, a gente percebe uma pobreza extrema, as consequências de um sistema escravocrata que até hoje opera
com base no racismo para seguir retirando as populações dos seus territórios? Eu acho que a gente ficou muito acostumado com a ideia que todos da América Latina foram libertados, com a luta anticolonial do século XX. No entanto, assim, o exercício da mineração talvez seja o nosso maior resquício real de exercício da colonização, né? Assim, as estruturas da mineração, elas são todas coloniais, assim. E não é só o simbólico, né? É o exercício também do trabalho. A ONU e outras diversas instituições e organizações internacionais já admitiram que a mineração é o maior causador de mortes e acidentes de trabalho. Bom, na verdade, se for comparar o que aconteceu com o que acontece, infelizmente é praticamente igual. Mudou-se a época, temos tecnologia, temos máquinas, mas continua muito parecido. A nossa história não mudou em nada. Quando eu falei lá fora que a escravidão acabou há apenas 132 anos, é algo que eu falo muito, é uma brincadeira muito séria. A escravidão do nosso país ela não acabou, ela só foi legalizada. Carteira assinada, salário mínimo, trocaram o nome escravidão por servidão. Hoje o trabalhador brasileiro, de classe baixa, o peão das mineradoras aí, um salário mínimo para cuidar de 4, 5 filhos, com a chibatada hoje bate no bolso desse trabalhador, com altos impostos, altos preços e baixos salários, e a corrente que nos mantém aí acorrentados, a políticas corruptas, dentre outras coisas, que nos mantém exatamente no mesmo lugar. Qual é a diferença de quem estava aqui escravizado há 300 anos atrás, morria e era enterrado como indigente, para um pai de família que hoje morre e deixa 4, 5 filhos dentro de uma área de mineração, ou em uma barragem que se rompe aí e matam várias pessoas ao mesmo tempo. Então, infelizmente, não mudou nada, Continua a mesma história, dentro de uma mesma linha, com pequenas coisas diferentes, algumas vezes para melhor ou, na maioria das vezes, para o pior. Como pobre, se nós temos o maior contingente de água potável do planeta, nós temos de nióbio, um elemento químico fundamental para a indústria aeronáutica, sem o qual o avião supersônico não levanta voo. Temos 97% a 98% do mundo aqui. A região de Araxá, em Minas Gerais, um pouquinho na Amazônia. Quer dizer, como se explica que nós não tenhamos o monopólio da venda de nióbio no mundo se só nós temos? A questão mineral no país é uma questão, do meu ponto de vista, que tinha que ser abordada de saída. Não podia haver nenhuma concessão, porque riqueza mineral é de uma safra só, é de uma vez só. Nós não temos outra safra de nióbio, nem de quartzo, nem de manganês. Nosso manganês já está nos Estados Unidos, na Pensilvânia, compondo as chamadas reservas estratégicas, está lá. E quando o nosso manganês, ainda temos manganês, temos urucum, Mato Grosso, mas quando acabar todo, aí nós vamos comprar pelo preço que eles quiserem. Essa ideia de exploração, isso está enraizado na formação brasileira. Então, só a partir da década de 30, principalmente após aí, o início da Segunda Guerra Mundial, é que o Brasil começa a se industrializar. Grande parte das minas aqui do entorno do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, até então pertencia a companhias inglesas. O governo Getúlio Vargas ele vai repatriar grande parte dessas mineradoras inglesas, que estavam muito ligadas à mineração de ouro ainda, e com a estatização dessas mineradoras e desses territórios auríferos, vai se criar a Companhia Vale do Rio Doce. Então, até o período que a Companhia do Vale do Rio Doce era estatal, até os anos aí, a última década do século XX, parece que a mineração, de certa forma, tinha um resultado positivo na região, apesar da degradação ambiental. Porém, com a privatização da Companhia Vale do Rio Doce, nós somos moradores aqui da região, nós percebemos que a mineração foi descontrolada. A produção aumentou muito, esses recursos pulverizaram, parece que poucos ficaram aqui na região.
do lado de fora da Bolsa de Valores. Em Brasília, o presidente Fernando Henrique Cardoso passou o dia acompanhando a disputa judicial em torno da privatização da Companhia Vale do Rio Doce. Paus, pedras, socos, bombas de gás, cacetetes, escudos. Maior produtora de minério de ferro do mundo, com jazidos suficientes para 400 anos. Para o governo, as liminares contra a privatização da Vale são ilegítimas. A mais reluzente estatal a ser privatizada está no dia a dia do brasileiro. Batalha pela Vale continua hoje nos tribunais e nas ruas. No Congresso, os partidos de oposição protestaram contra a violência policial lá no Rio de Janeiro. Foi privatizada por pouco mais de 3 bilhões de reais, mas estava estimado o patrimônio em 92 bilhões de reais. Quando ela foi privatizada, ela já foi privatizada de uma maneira totalmente irregular. Então os valores das jazidas, das minas, foram totalmente errados. Eu li o processo de privatização da Vale. Aqui em Minas Gerais, né, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o Estado abdicou de recolher impostos estaduais da mineração. A chamada Lei Candir, que na verdade é um esfaqueamento em toda a população de Minas Gerais, porque as mineradoras é isso, elas operam de maneira muito lucrativa, levando toneladas e toneladas de minério de ferro sem pagar impostos estaduais. O que eles pagam é uma reparação para os municípios, que é o CEFEM. O CEFEM, ele é muito aquém do que seria necessário ser pago em termos de impostos. Ele nem é um imposto, na verdade, ele é uma espécie de compensação para os municípios mineradores. Acaba sendo uma forma também de construir uma aliança entre o poder local, os prefeitos, e as mineradoras, porque por mais que seja um recurso pífio para as mineradoras, para os pequenos municípios isso pode ser importante. Então, acaba conformando ali esse laço. A parte ecologicamente correta, muitas das vezes, ela é camuflada, né, com estudos ambientais inverídicos, vamos dizer assim. E o mais grave é que nem mesmo os órgãos existentes e que deveriam estar fazendo pelo menos as auditorias pontuais, não estão conseguindo atuar devidamente devido ao desmonte do Estado brasileiro nas últimas décadas, principalmente por esses planos de austeridade, plano de ajuste fiscal desde a década de 80, quando nós enfrentamos a primeira crise da dívida pública. Então está tudo interligado. A interferência do FMI aqui no Brasil, a partir de 83, exigiu redução de investimentos em todos os setores do Estado. O lobby principal das mineradoras ele acontece de fato na Assembleia Legislativa. Se eu não me engano, 75% dos deputados estaduais tiveram, direto ou indiretamente, financiamento de mineradoras nas últimas eleições. A mineração aqui, ela elege políticos, e ela é feita também diretamente para partidos, inclusive onde suas bases lutam contra a mineração. Não existe uma política ambiental que prepare, a atividade minerária para um desenvolvimento sustentável. Não há uma avaliação ambiental que se diz, que a previsão, inclusive, é legal para isso, uma avaliação ambiental estratégica, que constate quais são os reais impactos que aquela atividade, que a atividade minerária ela causa, nos locais onde ela opera e que ela desenvolve. Então, nós não sabemos realmente quais são esses impactos. Que um dos problemas no cenário dos grandes conflitos ambientais envolvendo grandes projetos remete, inclusive, a essa relação direta entre consultorias ambientais e as grandes empresas. As grandes empresas contratam as empresas que fazem os levantamentos, os estudos ambientais, diretamente. E essa contratação direta acaba ensejando todo um direcionamento desses estudos, porque a contratante é a parte interessada
na execução do projeto, né? Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da isenção, do controle sobre os procedimentos, né, de pergunta, de método e de resultado, ele fica muito comprometido. Eu acredito que a mineração ela é essencial, né, para nós. Né? Na sociedade que nós vivemos, essa forma que nós escolhemos de viver em sociedade, a mineração ela é essencial. No entanto, a forma como a atividade minerária vem sendo desenvolvida, ela não é sustentável. Né? Uma atividade sustentável ela tem que ser ecologicamente correta, né? Economicamente viável, né? Socialmente justa e culturalmente diversa. Para além das questões próprias, né, do direito do trabalho, a mineração ela tem uma execução predatória do meio ambiente, né? Em Minas são mais de 400 anos dessa exploração secular. E a mineração aplicada no Brasil, ela tem o menor gasto possível, né? Ou seja, os maiores riscos possíveis ela assume e a maior lucratividade. Então nós temos uma mineração extremamente arcaica, com índices altíssimos assim, de não só de desmatamento, mas de contaminação de bacias hidrográficas, além da própria violência gerada com esse tipo de empreendimento. A mineração, né, tanto de ouro quanto de outros minerais, ela vai se dar necessariamente, né, com a utilização de água. Né? Seja a água que já está, né, nas partes baixas, águas que estão nas nascentes e águas do subsolo. As barragens são sequestros de água e essas mineradoras elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou. Né? Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. Uma vergonha está acontecendo. Mataram o Rio Doce, mataram pessoas. O crime não é só ambiental, não, é um crime como ser humano. Um absurdo. Então a mineração ela compete com o consumo humano, que hoje nós já temos uma situação, nós já vivemos em 2014 e 2015 duas crises de abastecimento terríveis aqui na região, e a intensidade dela não é mais suportável pela região, não é mais suportável. E ela expulsa ou ela veda a entrada de outras perspectivas de desenvolvimento econômico, de diversificação da economia da nossa região. Cada vez mais eu tenho menos a crença numa mineração sustentável. Eu acredito que a mineração sustentável, para começo de conversa, ela tem que ser pequena, ela não pode ser do tamanho dessa mega mineração que nós temos hoje. A mega mineração ela não permite a sustentabilidade. Né? Você tem que minerar e recuperar, praticamente, quase ao mesmo tempo. Explorou uma área, recupera a área. Você quer avançar? Recupera a área que você explorou. Isso não existe. No nosso território, isso não existe. A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração. Então nós dependemos da metalurgia e dependemos da siderurgia. Não há como hoje o capitalismo avançar sem agredir o meio ambiente. Agora, é óbvio que toda essa exploração ela tem que passar por um rigor, por um acompanhamento técnico, para evitar que essas coisas continuem acontecendo, que esses problemas, que esses desastres ambientais, que são tragédias anunciadas, continuam. Quando eu falo anunciada, porque se você coloca uma represa enorme no alto, acima de um povoado,
A gente tem que olhar para frente e imaginar que se um dia acontecer algum acidente e vier romper, vai impactar aquela comunidade. E se não der tempo de avisar essa comunidade, e se as pessoas não puderem sair da comunidade em tempo, vai acontecer uma tragédia. Safado! Você tem vergonha na cara! E já era para tomar providência e prendido o presidente dessa mineradora, da Vale do Rio Doce Santa Marta. O Brasil tem mapeadas mais de 24 mil barragens em seu território. Hidrelétricas, mineração, acúmulo de água, de pequeno, médio e grande impacto. Esse impacto quem sente são as populações atingidas por barragens. Em áreas rurais e urbanas, essas pessoas ficam desamparadas, tanto pelo governo quanto pelas empresas responsáveis pelos empreendimentos. Foi para combater as contradições do modelo energético e em defesa dos direitos humanos dos atingidos que surgiu o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. O mundo inteiro demonstra preocupação com a situação ambiental e social de rompimentos de barragens, como em Mariana e Brumadinho, que mataram trabalhadores, moradores das regiões, destruíram toda a bacia do Rio Doce e do Paraupeba. Verdadeiros crimes. Mesmo com todo este cenário, o Estado brasileiro ainda não criou um marco legal que assegure os direitos das populações atingidas. Enquanto isso, seguimos lutando por soberania, em resistência. Águas são para a vida, e não para a morte. Local de parada para descanso dos tropeiros que percorriam os caminhos das Minas Gerais em busca do ouro. Com uma arquitetura colonial, restaurante com comida caseira, cachoeiras escondidas no meio da mata, Bento Rodrigues encanta quem visita o distrito. Meu caminhão. Volta. Ô meu camarada, volta, vira o caminhão e racha fora, Volta, Zé. Volta. Não há nenhuma atividade que supere a mineração de ferro enquanto atividade predatória e genocida, né? Porque ela não destrói só o bioma, ela destrói a vida das pessoas, ela destrói a vida dos trabalhadores, né? Quando eu cheguei, já estava tudo tomado pela lama. A gente tinha uma praça com um pé de mangas de 15, aproximo 18 metros, por aí, um pouco menos, que estava domado pela lama. A igreja já tinha arrancado inteira, casas tinham sido arrancadas inteiras. A gente conseguia ver animais, muito animais, em meio da lama, se debatendo, tentando se salvar, mas estava muito distante para eles conseguir terra firme. E imediato, a primeira coisa que eu vi quando eu desci da moto, aquela cena horrível, que eu vi meu primo, o cara parecia um toco de lama, sabe? Aquilo foi horrível de ver. Aí eu fui logo abraçando ele, que cheiroso, eu achei que ele estava, sabe, que ele quase morreu. Mas o cara não quase morreu, cara. O cara, além de quase morrer, o cara tinha voltado pra lama, tinha jogado muita gente pra fora, sabe? O cara tava se debatendo, lutando pra sobreviver e lutando pra salvar a vida de pessoas. Foi a primeira imagem que eu vi que aquela eu posso esquecer Bento, mas aquela cena dele eu não esqueço nunca. Eu acho que a gente ficou muito acostumado com a ideia que todos na América Latina foram libertados, né, com a luta anticolonial do século XX. No entanto, assim, o exercício da mineração talvez seja o nosso maior resquício real de exercício da colonização, né? Assim, as estruturas
da mineração, elas são todas coloniais, assim. E não é só o simbólico, né? É o exercício também do trabalho. Oi! Dá não! Esquenta não! Olha o caminhão aqui embaixo, ó! Caminhão do Zezé. Infância, fotos de casamento do meu pai, fotos das 3 meninas gêmeas quando eram crianças, que isso não vai existir mais. Quando elas estavam criancinhas, minha mãe com as duas no braço, meu pai com a outra. Aí tinha essas fotos todas, essas recordações todas. Hoje já não tem mais, não existe mais. Levou tudo, tudo que tinha. Não há dinheiro que pague isso, entendeu? Não teve um aviso, não teve assim uma sirene. Uau, o barragem estourou, né? Todo mundo ia saber. A gente sempre cobrou, nós temos pessoas que correm atrás disso, que lutam por isso. A gente precisa combater essa mentira que a mineração, ela traz lucro. Ela não traz lucro, ela traz morte, né? O lucro que ela tem é para as empresas. Inclusive, assim, das grandes empresas sonegadoras, né, do mundo, a Vale consta nos primeiros rankings, assim, né? Não só no Brasil, como em outros países. Aqui em cima aqui é o Germano, a mina do Germano. E essa aqui é a barragem que rompeu. Aqui é só uma parte dela. Se a gente for caminhar mais para frente, que a gente consegue ver melhor, né, um pouco dela. Você observa ali, ó, que eles lá iam com a estrada saindo ali, ó, automaticamente é o que eles fazem. Eles fazem assim e fecham do outro lado. Aí pega esse pedaço aqui, ocupa e enche ele. Até mesmo o escape da água vai saindo por fora e eles vão trabalhando em cima. A Samarco é uma empresa que as pessoas talvez no primeiro momento não entenderam o porquê que não houve uma manifestação talvez mais traumática, mais firme em relação à empresa Samarco. É uma empresa que sempre manteve primeiro um excelente relacionamento com o seu funcionário. Então todo funcionário que trabalha na empresa tem muito orgulho de ser funcionário da empresa. É uma empresa que tinha um lado social muito forte. Ela investiu 3 milhões no município de Mariana para a gente investir em relação à água e terminar uma escola. Sem essa marca, Mariana acho que vai afundar. Uma empresa que mata os seus trabalhadores, né, ela não deveria, inclusive, continuar a minerar, né, que foi o caso de Brumadinho, mais de 200 mortos, dentre eles trabalhadores da própria empresa. Então, acho que é isso que a gente precisa entender, né? A mineração, ela só existe dessa forma porque as estruturas delas são extremamente coloniais. O rio já não estava bem, já estava um pouco poluído, muito degradado. Ele já está em processo de desertificação. Então, retiraram toda a cobertura vegetal para implantação de pasto, para criação de gado, e isso acelerou a desertificação. Essa tragédia foi o golpe final. Estou aqui desde 9 horas da manhã. Aí chegou um caminhão, foi embora. Aí nós estamos esperando outro doador, não sabe de onde, só sabe que vai chegar. É difícil, viu, sem água. Aí a água mineral tem que fazer comida para beber. A gente trabalha a semana inteira.
O final de semana que a gente tem para pegar é hoje. Eu saí da minha casa até com blusa de fio para pegar. Estou aqui esperando essa água até agora. Cadê essa água? Se não fizer uma recomposição, principalmente das matas ciliares, um repovoamento do rio com a fauna, os peixes nativos da região, tão cedo a gente não vai ver esse rio com vida. A gente tinha tanto peixe que quando meu esposo ia tirar areia, ele chegava lá, mas tá branquinho, Maria, tudo iluminando de tanto lambari. Eu disse, como você pegou? Vai, Maria, a gente vai andando assim com um caico cheio de areia, vai pulando dentro do caico. Assim. Bocangu, Bocbudé Quem, Minhã Quem. Aí eu tô falando que a água é a mãe e o pai. E tem a criação da água, que é animais, que é os peixes, né? Que é a nossa vida, é a nossa cultura. Então eu ensino os meninos, passo para os meninos, eles para aprender, para nós é muito importante. E o rio sempre esteve presente, né, na vida do Krenak. Tanto no cortar a aldeia, por fazer parte da história, da música, né? Nós estamos aí recebendo aí uma quantidade de água para a gente estar distribuindo, né, na aldeia nossa. Água mineral que chegou aí. Não pode fazer mais nada dentro do rio. Então a gente fica triste com as coisas dessas. Mas o que nós vamos fazer? Nós vamos lutar contra isso. A nossa cultura não é para acabar. Helicóptero passando no nosso céu da aldeia aqui, para lá e para cá, e ninguém veio aqui nos orientar, né, sobre essa gravidade, esse impacto aí que causou no nosso rio. O Rio Doce ele é o rio mais importante da costa leste do Brasil, pela questão do input de nutrientes, pela questão da influência marinha que esse rio exerce. O hotel foi muito maravilhoso, o pessoal é de um coração que não cabe no peito. Mas é como eu disse, a história foi adiante, a gente foi levado para as casas e eu em si não me adaptei. Eu sempre fui muito agarrado, muito apegado com o meu cantinho, sabe? Então acho que isso dificultou um pouco o meu lado. Eu vim para aqui, fiz um barraquinho para me morar, a gente está aqui no invasão da cidade aqui, tá dando tudo certinho, né? Um se ajuda aqui sim o pessoal se ajuda, tá tudo tranquilinho por enquanto, até agora. Vai dar certo, a gente correndo junto, pedindo proteção a Deus, como sempre diz que a gente tem que fazer, vai dar certo. Mas mexer com essa marca não é brincadeira não, é muito doloroso, é muito doído. O pensamento principal, o foco principal é eles, querendo a gente ou não. Foram lá, jogaram o matinho rasteiro dessa alturinha de capim, para tampar a lama, para mostrar de cima, a filmagem de cima, como tudo tá verdinho. Vai lá para você ver, cara.
Vai lá fazer igual a gente, vai lá cavar com a unha no chão. Pra você ver que tristeza que não tá. Ali era a casa da minha mãe. Pode olhar como é que sobra um pouco dos escombros. E aqui era o meu galinheiro, onde que eu cuidava dos meus bichos, era aqui nesse cantinho. Que mal, gente, desculpa aí. Minha irmã e meu sobrinho. Isso é obra de Deus, cara, tem base não. Eu só tinha visto isso no espelho. Pra que eu fui mexer lá? Minha irmã e meu sobrinho. Porque na saída lá no Bento, assim, todo lugar que a gente vai tem uma surpresinha, né? Aí eles queriam registrar. Eu não sei de onde que eu consegui, como é que eu vi, que eu só vi um pedacinho desse vidro. Uma pontinha, eu resolvi tirar ele da terra e de repente eu fui surpreendido. Tô brincando. Ô, velho, é Riva! Riva Tete! Tava na minha casa. Também. Aqui. Riva da escola, lá que tava trabalhando dele na escola. Que tal, velho? Lá no fundo da Cadomaria de dona. Gente, outro dia eu tava lembrando desse quadro. Tava tudo de badalama, eu só vi um pedacinho, eu nem sabia o que era. Aí eu vi, eu falei assim, que flor bonita, eu vou tirar. Pra ver que tudo que eu vejo eu pego, pra ver se eu encontro alguma coisa minha, alguma coisa nossa. Tudo que eu vejo na lama eu pego. Aí eu achei lá. Isso foi um presente das mães que a minha filha me deu. Eu sei, eu lembro. Meu neto, que eu criei ele 6 anos. Eu lembro. 6 anos ele morou comigo. Depois de 6 anos, a mãe dele casou. Foi embora. Eu lembro, lembrei na hora. Vira bem, olha. Existe pouquíssimo controle social no exercício da mineração. A mineração ela tem uma vasta margem lucrativa, né? E pelo Estado não ter uma normativa muito dura com ela, né? As normas ainda são muito fracas, ela consegue criar um tráfico de influência e um tráfico de negociação direto com setores do empresariado muito forte. Olha, minha vida mudou assim drasticamente, né? Felizmente tive que me mudar também de regência, né? Meu negócio ele tá parado, digamos assim, né? Minha pousada ela tá parada, né?
Meu foco do meu trabalho era o surf, né? E o surf, infelizmente, agora está parado, não se pode cair na água. E então mudou drasticamente assim, todo o meu padrão de vida, né? O senso comum acha que com a diminuição da turbidez da água, né, da coloração, o panorama do cenário está se melhorando. E agora essa passagem dessa onda de rejeitos está se minimizando, mas os efeitos dessa passagem não querem dizer que estão se minimizando. Quando a gente compreende um pouco mais a fundo o efeito acumulativo, né, nos seres vivos, a gente fica um pouco assim preocupado, muito preocupado, porque em outros exemplos de desastres, né, catástrofes com rejeitos de mineração no planeta, há sim muito indício de contaminação e muitas consequências posteriores que se agravaram ou se perduraram por muitos anos ainda, né? Quanto ao rio, ninguém tem usado para nada. Alguns ainda tentam, querem voltar a remar, querem voltar a usufruir, mas está todo mundo morrendo de medo, porque não sabe o que tem aí dentro, não sabe o mal que vai me fazer daqui a 15 anos, não sei, né? Então a gente fica na expectativa que as coisas possam melhorar e... Bom, enfim, mudou tudo. Agora, os produtos que são produzidos aqui estão sendo comercializados normalmente tanto no mercado daqui da região e mandado para fora também, para os grandes mercados. Desceu peixe aí um dia inteiro e o outro metade do outro dia. Muita coisa, muito peixe morto. De tudo quanto é espécie que tinha no rio. Era o ganha-pão, porque agora não tem como pescar mais. E mesmo se a gente trazer o peixe de fora, eles geralmente acham que são peixe daqui e que o peixe está contaminado pelo barro da Samar. Eles estão pagando, entendeu? Eles estão pagando o pescador. Agora diz que vai sair a indenização, né? Dos pescadores vão continuar pagando. Dá R$ 1.300 por mês. Eles começou com pagar dois mil e pouco. Aí agora as últimas parcelas estão pagando só 1.300. Peixe tem dourado, tem tilápia, tem mandiaçu. Quem vai comer esse peixe? E o que adianta ter o peixe se o ferro, a contaminação está no fundo do leito do rio? Tem jeito, né? Tá bom. Se o peixe vive no fundo do leito do rio. Estava na dimensão disso que aconteceu, né? De repente, a água subiu, né? A lama subiu uma velocidade que já não dava para a gente ficar mais no quintal. E como a gente não tinha ideia dessa dimensão, né, do problema, então ficamos assim, assustadíssimos. Perder tudo, você não vê nada mais.
Na praça também, o pessoal do centro também perderam tudo, que ninguém imaginava de acontecer o que aconteceu aqui. Entendeu? E fica triste, tanto de peixe que eles pegaram nesse rio. Muito peixe, cada douradão, piaba, dourado. Ficava aqui semana e semana, pegava era 200 lambari sentado aqui, ó. Curtindo, né, passando a tarde. Hoje, acabou, isso morreu, ó. Morreu. São os vilarejos que são em torno do rio, né? Então, esses vilarejos estão sofrendo demais, porque é diferente das cidades, dos centros urbanos, e a gente já tem as empresas que estão tratando dessa água, eles não têm. Então, eles sofrem bem mais, porque eles pegam a água sem tratar do rio para estar tendo seu consumo. Nós trabalhamos na nossa área, em Tiradentes, atendendo a área de Tiradentes, São João do Rei, toda a área da APA, né? Que são compostas por 5 cidades. E essa experiência é a primeira que a gente está atuando, né? É uma forma de solidariedade. O Bruno, um amigo que nós temos lá em Tiradentes, ele pediu apoio se a gente pudesse trazer água potável aqui para o município, né? Para poder ajudar a amenizar um pouco a situação. E nós viemos aqui para poder prestar essa solidariedade ao povo que sofreu com essa situação tão triste, né? Tão sofrida, né? Meu nome é Jimmy, sou francês, eu moro aqui no Brasil, sou piloto de drone. Eu vou lá com vocês para tirar imagens da ARS do sinistro, para ajudar as pessoas de lá e isso, para ver o que o nível do sinistro. Sobre isso. Nós somos todos voluntários, 100% do nosso trabalho é voluntário. A gente gosta de fazer esse tipo de trabalho, por amor ao que a gente faz, né? Só da gente poder ajudar a amenizar o sofrimento de outras pessoas, né? É importante pra gente. Chegamos no início da noite e comemos uma coisa bem legal, um burger, 2, 3 cervejinhas e agora somos dentro de uma igreja para dormir. E com a equipe do bombeiro, bem engraçado. Olha, uma noite só. Então, boa noite. Vai ter um cadastramento aqui agora com o Luizinho, que a APA mesmo vai fazer de todos vocês. Vocês vão pegar o colete que está lá no ônibus, vão distribuir o colete, todo mundo de amarelo.
O máximo de crachá que vocês conseguirem pegar, peguem. Mas eu não acho que vai ter para todo mundo. Se no final do dia vocês estiverem com alguma dor, a gente tem salompas, gelol para colocar aqui. Então vocês venham no final do dia e falar, queriam um gel, sei lá. Tudo que vocês pegarem emprestado, eu preciso que vocês devolvam limpo, porque amanhã vai chegar novos voluntários e eles vão precisar de usar e tem que ser limpo, principalmente porque está chovendo, mesmo que esteja molhado. A gente não sabe a procedência desse barro, então toda vez que a gente entra em contato com ele, a gente usa todo o material de EPI, com máscara, com luvas e com botas. Quando ficou sabendo do desastre, a gente já logo na quinta-feira à noite já corremos atrás de contatos de pessoas, já colocamos em grupos de WhatsApp, Facebook e conseguimos já no sábado pela manhã vir para cá com um grupo de 26 pessoas de diversas igrejas em nome da Convenção Batista Mineira. São 14 dias que a gente está aqui. A pasta de dente e o desodorante, ó. Beleza. Toalha aqui, ó. Lençol. Beleza. Aqui, ó. Isso aqui o senhor tem filha? Tem. Absorvente? Tem mulher. Então, aí as pastas, ó. Beleza. E o desodorante. Tranquilo, tranquilo. Valeu? Deus que ajuda. Um abraço. Valeu, campeão. Teve o primeiro contato no primeiro dia que eu cheguei. Era uma família, o pai, a mãe e uma menininha de 7 anos. Que estava ajudando os pais com a boneca na mão. Então a gente fala, apesar de tudo, ainda vê a infância, a simplicidade da criança sem saber o que estava acontecendo e mesmo assim ajudando, ainda estava feliz, dava um sorriso, a gente chegar, poder conversar, dar um abraço. Isso foi assim, muito importante para a gente, é um crescimento muito grande para a gente saber que a gente está podendo ajudar as pessoas. Em 2015 tivemos aí o rompimento da barragem de Mariana, já estava na Cruz Vermelha, trabalhamos aí arduamente na ajuda humanitária, principalmente ao pessoal dos distritos que foram mais afetados, o pessoal que não teve contato, que a gente não tinha assim estrada para chegar, a gente estava chegando de jipe, de 4x4, levando as cestas básicas, água mineral, e transportando através a gente mesmo carregando, né? Através dos pastos, da onde que a gente tinha entrada para levar a ajuda humanitária, a gente estava fazendo esse tipo de trabalho. São bombeiros, eles eram de São Paulo, eles são de São Paulo, e que eles foram como voluntários para trabalhar lá. E eles estavam lá, acho que há 4 dias, incansavelmente, trabalhando, e eu vendo eles ali rastejando, até que chegou uma hora que um deles, eu vi que eles encostaram em alguma coisa, e aí ele falou comigo, se eu fosse você eu desligava a câmera. Eu acho que você não vai gostar de ver o que eu vou pegar aqui, e realmente eu não tenho o menor preparo para ver esse tipo de coisa, acho desnecessário também a gente filmar, e nesse momento eu desliguei a câmera e saí de perto, e eu vi que eles realmente encontraram um corpo ali, onde eles estavam. Brumadinho foi uma segunda barragem, a gente já tinha uma expertise em relação à Mariana, foi uma experiência nova, porque cada rompimento de barragem é uma coisa mais trágica. Você tem aqui Mariana, que foi mais um problema mais ambiental, né, se tratando de rompimento de barragem. Em Brumadinho a gente teve mais vidas envolvidas, né, mais perdas de vidas.
Nós chegamos lá na sexta-feira, já por volta, logo após o rompimento, nós já tivemos alguns voluntários que já foram destinados para lá. Chegamos, nós fizemos toda a parte de logística, de transporte, a expertise que a gente teve em Mariana, em relação à separação de alimentação, água, esse tipo de coisa. E Brumadinho foi o nosso norte mesmo, realmente, em relação à Cruz Vermelha, em relação ao apoio do órgão central. A gente está fazendo todo o trabalho junto à ajuda humanitária, em relação à doação de alimentação, doação de água, esse tipo de coisa toda, sabe? O que mais nos chama a atenção é o coração solidário de tantas pessoas que deixam um pouco, às vezes, um pouco do seu trabalho, de cuidar até mesmo da família. Nós tivemos aqui na paróquia mesmo jovens que vieram do estado do Rio de Janeiro. Nós encontramos nesses jovens um coração muito solidário, pessoas assim dispostas a nos ajudar, estão nos ajudando através do amor que nós agimos e a solidariedade. Juntando toda a nossa solidariedade, nós conseguimos fazer muita coisa em prol do ser humano, aqueles que estão precisando mais do que nós. Que sejamos todos abençoados por Deus. Muito obrigado. E esse trabalho de voluntariado, para mim, é de suma importância porque não existe nenhum trabalho em processo de desastre de uma instituição só, de uma área só, de um conhecimento. Então eu só acredito que o processo de desastre possa ser eficaz e possa realmente ajudar qualquer pessoa se ele for um trabalho em conjunto. Então a gente precisa, dentro de um processo de desastre, de todos os profissionais, desde que eles estejam preparados, abertos para poder trabalhar em conjunto, de uma forma harmônica, porque é um processo muito mais extenso do que as pessoas comentam sobre o desastre. Ele não é só a ocorrência, ele tem uma extensão muito maior, então acaba englobando todas as áreas e cria essa demanda do voluntariado. Recebemos, graças a Deus, o povo brasileiro foi muito solidário, vieram doações de vários lugares. Veio estrangeiro, veio médico, veio dentista, veio tudo. Trabalhar no barro, eu nunca vi não. Um dentista, um engenheiro, trabalhar no barro, pegar pá para encher carrinho. Falei, gente, um dentista pegar uma pá é coisa de peão, né não? Fala a verdade. Aí eu perguntei para elas assim, brincando com elas, né? Falei com elas assim, você já trabalhou na roça? Não, mas elas pegando mesmo na pá, sabe? Falei, eu não vou ficar para trás não. E elas brutas na pá mesmo, enchendo o carrinho pra gente carregar, sabe? Eu admirei muito mesmo. Foi impressionante. Os voluntários bateu recorde. Mas quer dizer então que os voluntários ajudaram mais do que essa marca? Eu acho. Não, é mesmo. Os voluntários ajudou mais. Ajudou mais. Voluntários, a Igreja Batista ajudou mais mesmo. É mesmo. A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração.
Os municípios mineradores têm hoje, né, um cenário de conviver com o terror das ameaças de barragem de rejeitos, que muitas vezes retiram e expropriam, inclusive, terras de pequenos agricultores, comunidades quilombolas, além de uma ameaça concreta aos ciclos de água, desde o processo de início da mineração até o risco de contaminação dos rios, que pode prejudicar uma série de outras atividades econômicas. Então, é um sequestro da água. As barragens são sequestros de água. E essas mineradoras, elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei. Com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou. Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. Em todas as cidades, o rio é fonte de vida. É no rio que está a vida da cidade, que está a vida dos animais, que está o nosso conviver. E hoje nós não podemos, nós nadávamos nesse rio. Eu nadei a vida inteira nesse rio aqui, até quando eu vinha de São Paulo eu nadava nesse rio, pescávamos nesse rio. E hoje o peixe não tem qualidade, o peixe é contaminado e a água é contaminada. A gente não pode mais adentrar no rio. Não, conforme eu estava dizendo para vocês, eles atendem umas pessoas e deixam outras, e uma grande maioria, principalmente os mais necessitados, eles não dão bola, deixam as pessoas para lá. E aí gera entre nós, entre os moradores de Barra Longa, uma contenda entre eles, entre nós. Eles também tinham outros trabalhadores aqui na intervenção, que foram um escritório de intermediação, né? Que fizeram para a comunidade. E a notícia que nós temos até hoje também, só 50% dela conseguiu ser atendida e ter êxito em qualquer negociação de reparação de danos ou de lucro cessante. Mas tudo de maneira bem dividida, sem critério, a gente não sabe como foi feito, por que foi feito. Da mesma forma, a suspensão dos vouchers, que existia um voucher de alimentação para contribuir com a comunidade que ficou desempregada e perdeu todo o seu poder econômico, né? E de geração de renda. E agora, no meio da pandemia, como eles começaram a fazer o desligamento e não depositaram o auxílio emergencial de algumas pessoas e famílias. Isso aí sem também nenhum critério. O que a gente tem que entender primeiro, eu acho, o primeiro passo para fazer o enfrentamento à mineração é o acesso à informação adequada para toda a população, né? O controle social talvez seja a nossa única saída, e quando eu falo única saída, é a saída de sobrevivência, porque embora a mineração ela esteja localizada em determinados territórios, a exploração e a destruição ela chega no asfalto, e ela vai chegar seja por meio da violência e seja inevitavelmente pelo fim do abastecimento, né? Importante entender a água também enquanto bem comum e não mais enquanto recurso hídrico, né? A água ela é um bem comum de toda a coletividade, isso é constitucional. É um sequestro da água. As barragens são sequestros de água. E essas mineradoras, elas são profissionais em fazer sequestro de água com base na lei. Com base na lei que o próprio Estado estabeleceu, aprovou. Então você vê que não existe sustentabilidade numa coisa como essa. As universidades, elas precisam ter a responsabilidade de explicar os princípios constitucionais, de defender os tratados que o Brasil é signatário e que eles não podem ser aniquilados pelo dito princípio de desenvolvimento econômico, que nem esse existe, né? Ainda que se existisse, ele também não teria que ser prioritariamente defendido. Os desastres, eles vão além do rompimento da barragem, né? O rompimento das barragens, ele é um evento crítico, catastrófico, sem dúvida, que causa uma ruptura, né, numa certa ordem já existente, mas ele não é o início do desastre, né? O desastre ele acontece anteriormente em etapas que envolvem desde o planejamento territorial, não é, por parte do governo central, né? Um planejamento do Brasil é um planejamento absolutamente centralizado, né? A população não participa desse planejamento, então territórios são destinados a hidrelétricas, são destinados a mineração, etc., sem que a população participe desse mapeamento territorial.
Então já existe aí uma falha de planejamento e ela é autoritária, esse planejamento, que não contempla a participação das pessoas que vivem nesses lugares, né? Então as pessoas são alijadas da participação sobre o destino do lugar, destino das suas próprias vidas, né? E quando os projetos chegam a essas localidades, ele já foi completamente aprovado em várias etapas, por exemplo, em termos de acordos financeiros que são feitos nessas instâncias, né, centralizadas, e o projeto chega já na fase de licenciamento ambiental. Então, a Fundação Renova é fruto de uma preocupação que eu entendo que é legítima de acomodar os conflitos institucionais que ficaram óbvios com o desastre, né? Então surgiu uma desconfiança muito merecida com as mineradoras e você tinha uma situação também de você ter dois donos, né? Então assim, a Samarco sendo da Vale e da BHP, quem ficaria responsável? Então na época teve essa discussão. Mas está havendo aí uma falha do poder público de cobrar da empresa a reparação de danos, porque a lei 6.938, olha o que ela diz. O poluidor é obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. Acabou acontecendo no sentido de pensar uma fundação para tomar as rédeas da reparação. E na época, eu acho que muita gente achou que era uma boa solução. E eles tiveram uma boa ideia, de colocar a Renova como um mero órgão executor, né? As mantenedoras passam o dinheiro e essa fundação executa, e com transparência. Mas sob o controle de um esquema de governança, né? E com vários atores. Então tem conselhos, participações da sociedade civil, e tem um ator importantíssimo que é o CIF, né? O Conselho Interfederativo, que é o conselho que é uma espécie de cérebro da Renova. O que eu acho que aconteceu? Hoje, a Renova está sendo duramente criticada, né? Tão criticada que quando teve o desastre de Brumadinho, imediatamente muita gente falou assim, olha, tudo menos a Renova. A maior irresponsabilidade que a Samarco fez conosco foi não nos avisar da possibilidade de uma inundação. Ela disse, e ela repetiu isso várias vezes, que a quantidade de barro era pouca e que ele não ia sair do leito do rio, ele não ia sair da caixa do rio. Como tinha uns 3 a 4 meses que não chovia, o rio estava com o seu nível muito baixo, e aí acreditou-se realmente que ela não fazia isso, que ela não conseguiria sair da caixa do rio. E foi totalmente ao contrário. Hoje em dia, né, a gente não tem mais nenhum controle, a gente não sabe quem são os donos das mineradoras. Né? A gente sabe que é um consórcio de várias empresas, né? Porém, não se sabe quem são os donos. E se continuarmos com essa mineração predatória aqui no Brasil, o risco que nós estamos correndo é muito grande. Esse caso de Mariana é um caso, e é o caso em que houve um rompimento da barragem e pode ser considerado um ato criminoso, que inclusive no meu artigo eu estou chamando de terrorismo ambiental. Esse caso não é o único. A exploração do nióbio em Araxá está transformando as águas curativas de Araxá em águas contaminadas por bário, um elemento cancerígeno. A exploração do ouro lá em Volta Grande, no Pará, está levando o nosso ouro para uma empresa canadense. A gente tem um caso aí do rompimento da barragem de Mariana. Nós tínhamos um promotor local que se empenhou ao máximo em punir os responsáveis por isso, né? Porém, não se chega aos responsáveis, né? O máximo de responsabilidade que se atingiu foram aos gerentes
das mineradoras, né? Não aos donos. Então a gente pensa, né, com a cabeça aqui do povo, né? Provavelmente essas mineradoras elas não têm dono, né? O dono é o próprio capital financeiro, né? Nós temos que focar nessa lei que já existe, nessa lei 6.900 e nessa lei, nós temos que focar nessa lei 6.938, que prevê a pena, exige a reparação e prevê inclusive pena de prisão para os que provocam dano ao meio ambiente e a terceiros. E cobrar como se fosse uma dívida ecológica, como se fosse um valor, porque esse tipo de gente só entende a linguagem do dinheiro. É a especulação bancária, né? Então, você não tem como rastrear quem é o dono disso. E, em contrapartida, né, a degradação, né, principalmente do meio ambiente, está ficando para trás, né? Não tem quem se responsabilize por isso. Fica como se fosse um desastre. Aqui a gente tem uma ausência total do poder público, do município, né, do poder público municipal, presente com a comunidade. Logo que tocou a sirene, o atual prefeito nem aqui não veio. Ele apareceu em Macacos meses depois, na época da luta pela escola, numa visita que o Ministério Público faria à comunidade, lá onde a gente estava indicando um local que poderia ser feita a escola provisória. No dia da inauguração da escola provisória, ele esteve aqui e chamou uma moradora de Macacos, uma cidadã eleitora, de forasteira, porque ela fez uma crítica a ele e, como ela não é nascida aqui, ele a chamou de forasteira. Isso foi divulgado nos jornais, isso foi, né, noticiado como um absurdo. Então, é esse tipo de relação que a gente vê da prefeitura aqui. E às vezes a gente se sente meio impotente, porque a gente não sabe realmente em que instituição nós podemos confiar, né? Já que é a segunda maior empresa de mineração do mundo e ela consegue conversar com os poderes de um tom diferente e com a população, né? Na verdade, ela é muito, como podemos dizer, a Vale é humilde com os soberbos e soberba com os humildes, né? E esse é o trato que a empresa tem com a comunidade. E vão levando aí há mais de 400 anos, muito mais de 500 anos aí, as nossas riquezas, né? Desde que o imperialismo britânico chegou em Nova Lima, o povo de Nova Lima é roubado, surrupiado pela extração destrutiva aí dos minerais e dos recursos naturais na nossa cidade. É muito triste. A gente que vem buscar o sossego, vem buscar o conforto, mora na região metropolitana também buscando isso, e a gente que vem de fora, imagina quem nasceu, que se criou aqui, né? Ver cada feixe de água sumindo, ver cada vale desaparecendo, né? E é muito triste. O capitalismo, ele destrói vidas mesmo. Homens, mulheres, animais, e por onde a lama passou, também levou casas, árvores, cercas e sonhos. Levou tudo aquilo que não se pode reconstruir. A lama foi arrastando tudo pela frente, empurrada pela força da ganância, deixando para trás o que não se pode ter mais, com a covardia do braço forte do dinheiro, esmagando aqueles que são dependentes de sua crueldade. Dependência. Dependente. Dependente.
Síndrome de Estocolmo, doença holandesa, a maldição da mineração, são vários conceitos aí que as pessoas usam para explicar essa situação paradoxal, né, de municípios ou países, regiões ricas em minerais que acomodam essas atividades minerárias de grande porte, mas na hora que você entra nessas regiões, você olha e fala assim, mas como que, né? Como é que essa situação, como é que esse município, essa região está dessa forma? E como que esses municípios estão tão dependentes, eles tiveram renda e poderiam, né, diversificar? Esse termo que está sendo utilizado pela mídia, inclusive, se refere àquele sentimento, àquela simpatia que a pessoa nutre pelo algoz, no caso. A mineração aqui não é percebida pela comunidade nesse sentido, muito pelo contrário. As pessoas que dependem diretamente da mineração são totalmente favoráveis à permanência da empresa aqui, apesar do desastre ambiental. Nós não sabemos a extensão disso. No caso da população local, a população é favorável à permanência da empresa. As pessoas querem que haja justiça, querem que as vítimas sejam indenizadas, querem que o meio ambiente não seja tão agredido, mas ao mesmo tempo há essa relação muito forte de dependência que faz com que as pessoas lutem para que a empresa continue no município. Muita gente depende disso, muitas famílias aqui no município dependem direta e indiretamente da mineração. Essa é uma questão que, para mim, é uma consequência de incompetência legislativa / executiva. A sorte coisas passavam com tubulação aqui, porque tem 3 tubulações que percorrem a cidade aqui, na zona rural, corta 28 quilômetros. Aí na hora que eles passam com a tubulação, que eles têm tudo, aí eles ajudam a cidade, fazem alguma coisa. Tem o ISQN que fala, né? Tem assim, 5 carros para saúde, para assistência social. Agora, eu acho que o Barra Longa tinha que ter, igual a Mariana. A Mariana hoje recebe os royalties. Isso aí tem um congresso resolver. E o congresso resolveu o quê? Tem que mandar um negócio dos royalties da mineração, a cidade, igual Barra Longa, porque passa a tubulação. Tinha que ter uma porcentagem mínima, mas tinha que ter. E não vier uma tragédia dessa, a prefeitura aguentar, bancar um pouco a situação do povo, senão não. Essa é uma questão possível de sanar no Brasil. No Brasil de hoje. Porque a gente já tem muito estudo sobre isso, né? É possível de usar a renda da mineração para diversificar a economia local. Isso não é um mistério, tem várias formas de fazer isso. Uma forma é criar políticas industriais locais. O Brasil não tem essa cultura de ter política industrial no âmbito local. Obviamente isso passa por criação de distritos industriais com regras de utilização das glebas. Nós tivemos no passado municípios mineradores criando distritos industriais para acomodar fornecedores de peça e serviço para os mineradores. Aí é uma situação ridícula, né? Não adianta ter uma política industrial voltada só para uma empresa ou um setor. A ideia é que a gente tenha uma política que, tudo bem, a gente vai ter 40, 50, 100 anos de mineração, mas essa renda vai ser utilizada para fortalecer aquele distrito industrial, para criar uma expertise na área médica ou na área educacional. Você tem que entender a vocação da região. Assim, é difícil a gente falar assim que eu quero que a gente fique totalmente sem a mineração. O município realmente ele vive, né? Ele se sustenta muito dos royalties do minério, mas o que a gente vê acontecendo é que a gente tem uma mineração totalmente predatória. A gente tem uma mineração onde eles tiram todas as nossas riquezas e não entregam nada para as comunidades, não dão nenhuma contrapartida, não procuram melhorar em nada a vida das pessoas ou minimizar um pouco os prejuízos que eles causam, né? Não faz sentido minerar dessa forma. Em nenhum lugar do mundo se faz mineração como é feito aqui, né? Gerando tanto risco, tanto problema para a vida das pessoas.
as pessoas da comunidade, né, do município, que são dependentes da mineração, elas só veem essa parte, né, de que a mineração ela traz receitas para o município e também empregos, né? No entanto, elas não percebem que os trabalhadores mais beneficiados são aqueles trabalhadores diretos da mineradora que não correspondem à totalidade, né, dos empregos que são gerados. Né? A maioria dos empregos que são gerados são empregos com baixa remuneração, né? com valores de remuneração muito inferiores àqueles empregados diretos. Então, os empregados indiretos, eles têm esses empregos mais com a remuneração menor e um trabalho mais intenso, um trabalho mais árduo, um trabalho mais difícil. Mariana é dependente dessa extração mineral, dessa exploração dos recursos naturais do subsolo, porque 80% dos royalties da mineração é a receita gerada para os cofres municipais, para os cofres públicos, o que transforma a prefeitura em órgão empregador. Me parece que a Samarco emprega aqui em Mariana em torno de 700 pessoas, e grande parte desse contingente populacional em trânsito são pessoas que vêm de outros municípios, de outros estados, para trabalhar aqui nas empreiteiras, prestando serviço para essas mineradoras. Então, essa dependência do minério, ela criou uma situação, criou um complicador para a cidade. A cidade não tem outra fonte de recursos, não tem indústria, não desenvolveu o turismo, é totalmente dependente da mineração. O que eu vejo é uma ausência, não tem uma presença do poder público. O que eu vejo é que nós somos órfãos do poder público. O poder público, o único que nós fazemos é ficar alimentando um poder público que não dá retorno. O município, sim, tem uma relação muito parecida com a síndrome de Estocolmo, porque não tem outra justificativa, mas eu acho que até dentro das comunidades a gente percebe muito isso. A comunidade conseguiu, com muita luta, com uma união enorme logo no início, onde a Sirene tocou, conseguiram conquistar uma escola nova para macacos, porque a escola ela era localizada na área de Mancha, muito próxima, a 30 metros da área de Mancha de uma outra barragem nossa aqui. A Vale foi obrigada a construir uma escola provisória e agora está inaugurando a escola definitiva. Hoje a gente vê pessoas agradecendo a Vale pelo bem que está fazendo pelas nossas crianças. Então é como se as pessoas tivessem alguma dificuldade, algumas pessoas tivessem alguma dificuldade de entender que isso que ela faz não é porque ela quer fazer, ela está reparando danos, ela é obrigada a fazer isso, ela deveria estar fazendo há muito mais tempo, na verdade. Da tragédia, do desastre, no caso do crime causado pela Vale, eles têm um know-how tão grande para lidar com essas situações que em Brumadinho, apesar do porte que foi, de 276 perdas de vida, da perda de parte importante do Rio Paraupeba, de tudo o que significou, a Vale está nadando de braçada e fomos surpreendidos com uma nova moda em Minas Gerais, que é o que a gente chama de terrorismo de barragem e indústria da reparação. A Samarco, assim, ela sustenta Mariana. Na verdade, é a mineradora mais forte que tem Samarco e Vale. E que, assim, é uma coisa, como eu falei, é complexo, porque, por um lado, destruiu vida, destruiu história, destruiu muita coisa, mas também tem que analisar para ver de quem é a culpa realmente. Se é da Samarco, se é dos Tremores, qual foi o culpado para essa catástrofe, né? Mas a atividade mineradora, ela causa uma espécie de cegueira vocacional nesses municípios, que eles não conseguem perceber que eles podem ter uma vocação além daquela imposta pela atividade da mineração. Se tivesse sido só uma vida, não vale. Se fosse só uma árvore, não vale. Uma gota d'água não vale. Mas quem coloca preço por tudo aquilo que não se tem apreço,
Quem no meio da destruição só pensa na sua cotação, nunca vai entender que no meio de tanta lama existia vida. Então, para aqueles que fazem do coração e dos pés a raiz, só resta se levantar e bradar: aqui não vale. Nós estamos vivendo um Estado sem lei. E o que tem de lei que a gente pode usar está sendo desvirtuado a bel prazer para que nada atrapalhe as pretensões da mineração. A Vale é humilde com os soberbos e soberba com os humildes, né? Se Deus colocar as santas mãos, santa e bendita na frente, nada vai combater nós, porque o Senhor está na nossa frente. Nós sabemos que os royalties da mineração subsidia grande parte, a maioria desses municípios. Porém, né, muitos desses municípios, apesar de ter uma arrecadação bastante satisfatória, têm um desenvolvimento social muito baixo, uma qualidade educativa também baixa, apesar, né, da universidade, né, de institutos federais, fundações educativas, né? Porém, a população local, ela ocupa muito pouco esses espaços, né? Então a gente vê que a mineração em si, né, ela dá um retorno pequeno, localmente falando. Como é que até hoje no Brasil sai governo, entra governo, saem deputados, parlamentares, não revogaram um decreto-lei assinado pelo Getúlio Vargas em 1941, que naquela época era a época de Segunda Guerra, onde mineração é utilidade pública, entre outras atividades. Hoje, a mineração não tem absolutamente nada de utilidade pública, porque é para acúmulo de muito lucro, é para iniciativa privada, está na Bolsa de Valores, os impactos são divididos e, na realidade, o lucro é acumulado só pelas empresas acionistas. E, no entanto, esse mecanismo está lá e é hoje usado pela mineração a rodo. E quando houve uma mudança do Código Florestal, eles tentaram mais uma vez manter aquilo ali e, apesar de tudo que foi feito para não ter as mudanças que houve, a mineração saiu ganhando nessa, porque se concretizou que mineração pode, por exemplo, intervir em área de preservação permanente. Essa nascente aqui vai secar, porque eles vão rebaixar lá o lençol freático 500 metros de profundidade. Então vai gerar o quê? Uma escassez hídrica no semiárido. Então toda a população geraizeira será extirpada do seu território. A mineração é uma atividade que retira as nossas riquezas e deixa um cenário de devastação e destruição das outras economias. Atividades como a agricultura, a agroecologia, a pecuária e o turismo, que representam inclusive uma parcela muito maior do PIB, elas são absolutamente aniquiladas pelas atividades de mineração.
Nós estamos aqui nesse galinheiro, que nós temos esse galinheiro para produzir as fezes, que está aqui na minha frente. Essas fezes para produção do esterco, do adubo orgânico. Aí a gente vem para cá, que esse esterco é para a nossa adubação orgânica das hortas. E aqui nós temos um pouquinho de cada hortaliça, nós temos plantas medicinais, nós temos o milho crioulo, nós temos a feijoa, que é para adubação verde, e esse enriquecimento de adubo orgânico é que faz a nossa produção ser melhor. Aí nós temos a água, que vem por gravidade das 7 nascentes que nós temos aqui ao redor dessas montanhas aqui e ajuda nessa produção também. Então nós temos nessa horta aqui, nesse Recanto dos Sonhos, um pouquinho de cada coisa. Temos as flores para alegrar mais um pouquinho e ajuda também na polinização das abelhas que nós temos e a produção das hortaliças é maior. As folhas não são muito grandes, mas é tudo orgânico. Eu não tenho interesse nenhum, podia nenhum de sair daqui, porque eu fui, minha mãe, antes de eu nascer, eu já convivi aqui. Porque antes de eu engerar, eu já era daqui. Porque esse terreno aqui foi minha mãe que comprou, ela faleceu, já está com 60 e tantos anos, minha mãe faleceu. E eu fui nascida aqui, eu já estou quase beirando também 60, porque eu já estou com 50 e poucos anos. Então, em ano de eu engerar, eu já fui daqui. Fui nascida aqui. Então não tem interesse nenhum de largar essa terra aqui por causa de nada. Só da agricultura familiar, mais de 70% da alimentação que o Brasil consome vem dessas pessoas, assim. Fora a riqueza de a preservação, as formas de preservação da natureza e das águas que nós temos que eles promovem. Existir sem a mineração é um passo para se construir uma soberania nacional. Então, quando a gente discute um projeto de lei que é importante que o empreendimento devolva para a comunidade pelo menos aquelas condições ambientais naturais que ela encontrou, já é um avanço. Quando a gente discute a possibilidade de trazer tecnologias mais modernas, como por exemplo minerar a seco, são opções colocadas dentro dessa atividade e ao mesmo tempo nós estamos falando na substituição dessa atividade. Mineradoras multinacionais ou globais, né, você consegue comparar uma operação dela aqui com uma operação na Europa, na Austrália. E quando você faz essa comparação, fica óbvio o seguinte, que as atividades industriais, elas se adequam ao contexto regulatório institucional. Se eu for equiparar o que é a Vale, o gigante Vale, você entendeu? E o que esses órgãos estão tentando se unindo, fazer valer, eu ainda falo que a Vale é muito maior. Entendeu? Os interesses dela ainda têm muito mais força do que todas as instituições do Estado assinando contra ela. Já foi um avanço, né? E um avanço à custa de muitas vidas perdidas, que foi Mariana e Brumadinho, 2 desastres ambientais horrorosos, né? 2 crimes, né, ambientais horrorosos no estado, aqui em Minas Gerais, fizeram com que essas instituições, pela primeira vez, reunissem uma força-tarefa e vissem que elas têm que atuar no mesmo lado contra esse gigante. E ainda te digo, eu estou colocando aqui mesmo, porque aqui, ó, a correlação de forças não é ainda equilibrada. Nós estamos vivendo um Estado sem lei. Porque o que havia de lei, que ainda garantia direitos, veio sendo desmontado e continua sendo desmontado paulatinamente, nem importando se é tempo de Covid ou não.
E o que tem de lei que a gente pode usar está sendo desvirtuado a bel prazer para que nada atrapalhe as pretensões da mineração. Eu falei, mas olha como é que é as coisas, né? A Rio Rancho vem, rouba, dá apoio ao ladrão de fora, os prefeitos e vereador, tudo é contra nós aqui do lugar. Eles não é a favor de nós, não, eles é a favor da Sino. Porque nós não temos dinheiro para correr lá e dar esse dinheiro para deixar nós fazer o que nós queremos fazer, não. Estamos precisando de votar por um governo que entende o que é sofrimento da pobreza. Que as pessoas estão profundamente angustiadas. Elas nos procuram como homens da igreja, como pastores, que estão sempre dispostos a caminhar junto com o povo. Elas relatam para nós suas angústias. E essas angústias revelam o modo como elas são tratadas quando abordadas por representantes de empresas que têm o interesse de explorar a região. Elas padecem pela incerteza, pela falta de clareza do que é e inclusive pela dificuldade de compreender a proporção do que significa a construção de centros ali de exploração dos minérios. Por que a mineração ela é um grande estupro coletivo, né? Porque ela retira da nossa vida os nossos bens essenciais. E que aí não é um produto de uma empresa ou de outra empresa, né? Ela está retirando água, né? Ela está destruindo biomas, ela tá desterritorializando as pessoas que moram naquela região. Ela tira o que é de toda a coletividade. Nós estamos falando de água potável. Água potável que muitas comunidades no Vale do Jequitinhonha ainda não possuem. E nós estamos falando de pegar essa água escassa e repassar ela para um projeto de mineração. Antes mesmo de se decidir qual órgão ia licenciar o empreendimento, o governo de Minas, através do governador Romeu Zema, já havia firmado um protocolo de intenções com a mineradora. O projeto de mineração da SAM para o norte de Minas significa a morte de uma região e de várias comunidades que vão ser impactadas. Nós não queremos ação porque ela vem para destruir a natureza, ela vem para matar o povo, ela vem para matar as nascentes, matar a água, matar a vida em todos os sentidos. Por isso que nós não queremos ação. A mineradora SAM, ela quer destruir todo o modo tradicional de vida de um povo que vive aqui há muitas gerações, que tem seu modo de produção sustentável no cerrado, que eles não dão valor, acham que nosso povo não produz. Mas a gente sempre viveu aqui, sem a mineração, sem destruir, sem a preservação desse cerrado e a preservação desse povo que vive aqui, será uma morte total no norte de Minas. Vai se tornar deserto em menos tempo do que já é previsto pelos estudiosos, porque da forma que está sendo explorado o meio ambiente pelas monoculturas de eucalipto, ainda mais com a chegada da mineração aqui no norte de Minas, em pouco tempo não terá mais água aqui nessa região. Na verdade, a SAM, ela diz isso nos seus estudos, ela quer abrir as portas para que outros empreendimentos também na área de mineração venham para essa região, né? E essa região se torne, então, um novo polo minerário aqui do norte, para ser explorado, né? E essas famílias, essas
famílias tradicionais do Vale das Cancelas, elas já vêm com esse processo histórico de luta e enfrentamento, porque outros projetos também já expropriaram e expulsaram essas famílias, né? Eu quero dizer para eles que eles têm que olhar as comunidades com mais respeito, tem que olhar para as populações tradicionais, geraizeiras, quilombolas, como seres humanos. Eles não são bichos, são pessoas com dignidade, com respeito, que têm valor, que são pessoas que têm, eles têm a sua dignidade de pessoa, eles têm o seu direito de permanecer no seu espaço. São pessoas que estão ali, que muitas vezes eles vão ali, os governantes, para tirar deles o direito deles e ao mesmo tempo vão ali para arrancar deles o voto. Queira sentir, são tantos sob o céu vão mil, um chão metálico abriu, caminho hostil ao velho rio, lama e vergonha turvando o mar, a água morta invadiu, o corpo pleno do rio viu. O IBAMA já disse na versão anterior, né, que esse projeto ele era ambientalmente inviável. No entanto, a empresa insiste em licenciá-lo com o discurso do desenvolvimento, com o discurso do emprego, da diversificação da economia, etc. Mas a gente sabe que isso vai gerar apenas minerodependência, uma série de comunidades que vão ser removidas forçosamente do seu território tradicional, né? Então a gente vê com muita preocupação esse projeto que pretende se instalar aqui no norte de Minas. O Papa Francisco nos brindou com uma belíssima encíclica em 2015, alertando o mundo todo, e essa encíclica foi lida pelo mundo todo, podemos dizer, ou em todo o mundo, que é a Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum, em que o tema da exploração dos recursos naturais é um tema central. E há uma denúncia do modo como estamos lidando com a criação, pois uma exploração desordenada, ela fere não só a própria Mãe Terra, mas fere também as pessoas, as comunidades, né, as futuras gerações. Uma preocupação muito colocada pelo Papa Francisco, a nossa responsabilidade intergeracional. Não podemos pensar que podemos explorar tudo agora para atender aos interesses da sociedade desse tempo, sem pensar no futuro. A SAM pretende dominar toda a água produzida, porque uma vez que ela quer construir uma barragem no Vacaria, outra vez que ela tem uma outorga de 6.200 metros cúbicos de água por hora da barragem de Irapé, que é do rio de Quitionha. E então ela pretende gastar 51 milhões de metros cúbicos de água por ano, numa região semiárida, onde vive 1 milhão de pessoas. Ela quer deixar toda essa população sem água, porque a barragem que ela quer construir no Vacaria vai ficar abaixo da cava. Qualquer vazamento químico que tiver das barragens de rejeito ou de algum dique que romper abaixo da mineração, vai contaminar a água da barragem de Vacaria e toda a população estará condenada à morte sem água. Tem água que Deus me deu, nós põe no rio, e eu planto horta, minhas filhas plantam horta, minhas netas plantam horta, minha nora planta horta, tudo nós comemos da horta de nós. E estou bem. Mas não estou bem agora, mas esse povo que está me atentando, do lado do minério. Se não fosse eles, nós estávamos tudo rico, tudo alegre. Tem dia que eu deito na cama e não dormo. Para onde é que eu vou com meu povo? Minha terra é aqui, eu não estou devendo ela. E eu pago meu imposto. Meus documentos, tudo que eu vou renovar, eu pago. Meus filhos, que eu não posso, meus filhos pagam. Mas o que vocês querem tirar de ouro? Eu quero saber mais disso. Se tiver ouro que você está falando que tem, larga aí. Quando nós morrer tudo, fica aí. Mas não vem me sentar em minha casa mais não. Que eu já estou com minha cabeça doendo de olhar para essas caras. Os projetos de mineração hoje, no estado de Minas Gerais, todos, sem exceção, eles são mais prejudiciais para a população do que, na verdade, eles trouxeram benefícios. Eu também não quero a mineração entrar aqui na minha terrinha, não.
Já falei que não sai, não sai. Que direito tem vocês tirar eu do meu lugar? De que vale a tristeza, nada vale o calvário. De que vale a maneira de lamentar seu rosário. O que importa é o trem, seguir seu itinerário. De que vale a lavoura, não importa o pescado. Não me falha a memória, nada vale o passado. O que importa é o trem, seguir seu itinerário.